Olá, turminha do primeiro ano. Então vamos para uma das nossas últimas aulas gravadas. Vamos falar sobre o sistema nervoso, que junto com o sistema endócrino é um sistema de coordenação. Eles, na verdade, acabam coordenando, controlando, compreendendo e processando todas as informações internas do nosso corpo. Não somente interna, como externa também, né? Ajuda a gente a compreender, por exemplo, o que acontece no ambiente externo. O sistema nervoso está no capítulo 20, na verdade até antes do sistema endócrino, mas não tem problema, tá? Porque eles têm correlação, mas não são dependentes, por exemplo, de uma continuidade. Então, bora lá. Primeiro, qual é a divisão do sistema nervoso? O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, né, que é toda a massa encefálica, que normalmente chamamos de cérebro. O cérebro compreende 90% do encéfalo. Então, o correto mesmo é o encéfalo. Mas o processamento de informações, a memória, é tudo função do cérebro. Além do encéfalo, a medula espinhal ou medula espinal. Então, formam o sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico, ele é representado por nervos e por gânglios, que na verdade são aglomerações de neurônios. Estudamos lá na histologia que as principais células nervosas são neurônios e células da glia. Os impulsos ocorrem através dos neurônios. Então, tanto nervos quanto gânglios estão na parte periférica para pegar a informação e enviar para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é quem processa essa informação. A medula, ela vai ser responsável justamente pela conexão dessa parte periférica e da parte encefálica, que é onde ocorre o processamento das informações. Então, vamos começar pelo sistema nervoso central. Na verdade, todo o nosso sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula, são revestidos por 3 meninges. As meninges são membranas. Membranas que protegem o encéfalo e a medula espinhal, por exemplo, de uma possível infecção. Então, são 3. Dura mater, a aracnoide e a pia mater. Dura mater recebe esse nome justamente porque está mais próximo da caixa craniana, então dura mater. A aracnoide está no meio e parece uma teinha de aranha, por isso esse nome. E por último, a pia mater, que está mais próximo da massa encefálica. Não somente, como eu disse, a massa encefálica, quanto também da medula espinal. Qualquer tipo de infecção patógena, por exemplo, patogênica, ela vai afetar primeiro as meninges. Uma inflamação nessas meninges pode causar a meningite. E aqui o encéfalo, então a divisão encefálica. Primeiro, o nosso encéfalo ele é representado ou dividido em 4 lobos. O lobo frontal, né, está aqui na frente e ele é responsável por controlar as ações que são voluntárias, coordena aquilo que a gente faz de forma consciente. Aqui atrás o lobo occipital. O occipital é responsável pela formação da visão, pela deglutição, movimentos respiratórios, batimentos cardíacos e assim por diante. Os lobos temporais, que estão aqui na lateral, dentre as funções destacamos a audição, e o lobo parietal, que está aqui em cima. O lobo parietal que controla as nossas emoções, por exemplo, ações que são involuntárias. E também depende, né? Depende de que ação emotiva que estamos falando. Nesse caso, essa é a região mais sensível do encéfalo. Por esse motivo, quando estamos muito preocupados, quando estamos, por exemplo, véspera de prova, tem uma conta para pagar. Então, geralmente, essa região parece uma panela de pressão, esquenta um pouco, justamente devido à sensibilidade dessas conexões que existem na região parietal. Então, aqui estão os lobos que controlam, na verdade, em equilíbrio, né, o funcionamento do encéfalo, que é formado por sulcos. Esses sulcos permitem compactar um pouco mais a massa encefálica para que ela não ocupe tanto espaço. Vamos então ao estudo do encéfalo. Vou começar aqui à minha direita pelo cerebelo. O cerebelo, que é essa parte aqui, ó, azul,
e é responsável pelo equilíbrio. Então, equilíbrio, tônus muscular, vem a partir do cerebelo. Em alguns animais, como aves, por exemplo, o cerebelo é um pouco mais desenvolvido justamente por conta do equilíbrio. Então, cerebelo ou cerebelo, a função dele é equilíbrio, postura corporal, tônus muscular. Aqui em cima o cérebro, tá? Nessa região aqui, que como eu disse, compreende cerca de 90% da massa encefálica. E o cérebro é responsável pela memória, pela inteligência, pelo processamento de informações. Na verdade, várias funções, várias conexões são controladas pelo cérebro. Por isso que normalmente dizemos que a totalidade é o cérebro. E aqui o tronco encefálico. O tronco encefálico, que é formado por essa região aqui, tronco, tá? O tronco, na verdade, representa a base do sistema nervoso central, que permite a comunicação entre a medula, que está aqui embaixo, e a massa encefálica, então a região cerebral, onde vai ocorrer o processamento das informações. Mesencéfalo, ali na região do mesencéfalo, nós podemos encontrar aqui pertinho o tálamo e o hipotálamo. Já estudamos hipotálamo lá no sistema endócrino, vimos que ele é responsável pela produção de hormônios como ADH e ocitocina. E o tálamo, né? Falei do hipotálamo e o tálamo, que coordena algumas necessidades fisiológicas, como sono, sede, fome e assim por diante. A ponte, que como o próprio nome sugere, né, faz essa conexão entre o sistema nervoso central superior e a medula. O bulbo raquidiano, também já foi chamado de medula oblonga. O bulbo raquidiano é responsável pelo controle dos batimentos cardíacos e pelo controle dos movimentos respiratórios. Deglutição também é responsabilidade do bulbo. E por último, ali a medula, que vai conectar, na verdade, a parte de cima, né, encefálica, com a parte periférica do organismo. Também é muito importante. Por esse motivo, né, que qualquer lesão nessas partes do sistema nervoso, principalmente na medula, que faz essa conexão, pode limitar, deixar sequelas, né, e assim por diante. Limitar movimentos. Já tem pessoas, por exemplo, que sofrem acidente e acabam perdendo parte da massa encefálica, mas não tem muita alteração, tá? Então, depende muito, obviamente, da parte da massa encefálica que esse indivíduo acabou perdendo. Então, de maneira geral, o sistema nervoso central é representado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Dentro do tronco encefálico, nós encontramos mesencéfalo, ponte e bulbo. Vamos então para a medula espinal ou medula espinhal. Na verdade, a medula espinal ainda faz parte do sistema nervoso central. E uma característica do sistema nervoso central é a disposição de duas massas, que chamamos de massa cinzenta e massa branca. Então, tanto o encéfalo quanto a medula apresentam essas duas massas, tá? A cinzenta e a branca. Aí eu vou explicar a vocês agora a posição delas. No encéfalo, a substância cinzenta, formada pelo corpo celular, é encontrada no córtex. O que é o córtex? É a parte mais externa do encéfalo. Então, repetindo, no encéfalo, a substância cinzenta, formada pelo corpo celular, é encontrada no córtex. Já a substância branca, ela é formada pelo axônio, e ela é chamada de branca justamente porque o axônio apresenta uma estrutura lipídica, então por isso dessa coloração um pouco esbranquiçada, e é encontrada na região interna do encéfalo, que chamamos de medula do encéfalo. Então, substância cinzenta no córtex, substância branca na medula do encéfalo. E aqui, na medula espinal, a substância branca, já é encontrada no córtex, inverte. E a substância cinzenta é encontrada na medula, da medula espinal. Então, inverte a posição dessas substâncias no encéfalo e na medula. Aí eu sempre dou uma diquinha assim: C de cinzenta, C de córtex e C de corpo celular. Importante, a substância cinzenta sempre vai ser formada pelo corpo celular. E a substância branca sempre vai ser formada pelo axônio. Isso não muda, só vai mudar onde elas são encontradas, ok? Aqui vocês conseguem verificar, né, melhor as meninges que eu falei anteriormente, dura mater, aracnoide, pia mater. Também reveste a medula espinal, dando proteção. E os nervos,
os nervos periféricos que se conectam à medula espinal para que possam levar a informação até o encéfalo. Aí o encéfalo processa essa informação para que mande a resposta de volta. Só existe uma resposta no nosso corpo que é controlada pela medula espinal, que está aqui, ó. É o arco reflexo, também chamado de ato reflexo. Como acontece? O estímulo acontece, já vimos lá que existem 3 tipos de neurônios, sensorial, o misto, também chamado de associativo, e o motor. Então, nesse caso, o neurônio sensitivo ou sensorial, também chamado de aferente, pega essa informação. Aí eu vou dar exemplo de alguns arcos reflexos. Esse daqui é o principal, né, que é o reflexo patelar. Aquele que o ortopedista pega lá aquele martelinho, bate lá no nervo patelar e a perna levanta. Isso a gente até pode fazer em casa mesmo, basta subir numa mesa, sentar, tá? Não é ficar em pé não. Deixar a perna solta e tentar encontrar o nervo patelar e vocês conseguem levantar a perna mesmo que seja um pouquinho. Depois do neurônio aferente captar essa informação, ela é transmitida até o neurônio associativo, que fica aqui na medula espinal, ó. Só que não sobe, não vai para o encéfalo. Daqui mesmo essa informação dá meia volta, encontrando o neurônio motor, também chamado de neurônio eferente, que é aquele que vai garantir o movimento. O neurônio motor atua na placa motora e é onde vai ocorrer o movimento, nesse caso, o levantar da perna. Além desse ato reflexo, nós temos também o de encostar a mão, por exemplo, numa panela quente, quando a gente encosta, tira rapidamente. Ou então eu estou aqui conversando com vocês, encosto minha mão aqui, tem um prego, também tiro rapidamente. Isso é um controle da medula espinal e não do encéfalo. Somente depois que a informação chega lá no encéfalo, mas que não tem nem graça mais, porque a própria medula já controlou o movimento, que é chamado de arco reflexo, ok? Vamos então ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é representado por nervos, gânglios e por terminações nervosas. Os gânglios são aglomerações de corpos celulares, que estão distribuídos ao longo do nosso corpo. Os nervos representam ou terminações do axônio ou podem também representar dendritos de algumas partes dos neurônios. Eles servem para pegar a informação, tanto informação interna quanto externa, tá? Então, não é somente sensorial externo, é interno também. Algo errado, por exemplo, que esteja dentro do nosso organismo. E levar essa informação até o encéfalo. Só que antes de chegar ao encéfalo, lembrando que tem que passar pela medula espinal. Então, nesse caso, esses nervos estão distribuídos no nosso corpo e são responsáveis por captar essas informações. Aí temos, na verdade, vários nervos que podemos encontrar aqui, ó. Nervos cranianos, que temos 12 pares de nervos cranianos, e os nervos medulares, 31 pares. Os medulares, na verdade, se dividem em cervicais, essa região mais acima, aqui próximo ao pescoço, em lombar, a região mais baixa da medula espinal, né, que se comunica lá mais baixo com a medula espinal. Então, normalmente, esses nervos trazem informação, a medula capta essa informação e leva até o encéfalo. Passou demais, não foi o slide, mas eu já voltei, porque eu sou ligeira. Então, tem uma divisão do sistema nervoso periférico, tá? Essa divisão é controlada, na verdade, controla ações que nós chamamos de voluntárias ou conscientes, como, por exemplo, eu estou sentado e daí eu levanto para ir para algum lugar. É uma ação consciente. Ou também controla ações que são chamadas de inconscientes. O sistema nervoso periférico que controla as ações inconscientes, ele é chamado de visceral e, normalmente, controla as ações que tipo, eu tenho a maior vontade de ter a força para controlar, mas não consigo. Apesar de que alguns especialistas afirmam, né, e já comprovaram por meio de suas pesquisas,
que algumas dessas sensações, por exemplo, nós conseguimos controlar. Aí nós temos a fome, nós temos o frio. Então são ações que eu posso controlar, segundo eles. Eu ainda não cheguei a esse patamar, na verdade, de conseguir, por exemplo, controlar a fome ou controlar o frio somente com meu pensamento, né? Somente com o emocional. Mas segundo eles é válido e conseguimos, tá? Esse visceral também é chamado de autônomo, porque é aquele que eu não tenho controle. Então, o autônomo, na verdade, ele é ainda dividido em simpático e parasimpático. Qual a diferença? O sistema nervoso simpático é aquele que prepara o nosso corpo para situações de estresse. Então, prepara para situações de alerta. A noradrenalina e a adrenalina são os principais neurotransmissores que atuam no sistema nervoso periférico, ou melhor, no sistema nervoso somático. Simpático. Tudo a mesma coisa, né? Ó, é sistema nervoso simpático ou sistema nervoso periférico ou ainda sistema nervoso autônomo. Dá tudo no mesmo. Já o parasimpático devolve a normalidade para o nosso organismo. Nós não podemos ficar, por exemplo, agitados ou em situação de alerta por muito tempo. Sobrecarrega principalmente movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. Por isso, o sistema nervoso parasimpático, que tem a acetilcolina como principal neurotransmissor, devolve a normalidade. Então, enquanto o simpático, por exemplo, acelera os batimentos cardíacos, o parasimpático diminui. Enquanto o simpático aumenta os movimentos respiratórios, o parasimpático busca diminuir. Dizemos que eles são antagônicos, justamente porque eles controlam ações que são contrárias. De maneira geral, sabemos que o sistema nervoso, ele coordena não somente os impulsos nervosos, como ele também é responsável pela coordenação de outros sistemas que ocorrem no nosso corpo. Por isso, sistema nervoso, sistema sensorial e sistema endócrino estão ali, ó, lado a lado, controlando o funcionamento do nosso organismo. Então, não adianta o sistema digestório estar lá trabalhando a todo vapor se o sistema nervoso não está. E assim por diante, tá? Eles são sistemas de coordenação e dependemos muito deles. Ficam as atividades, respondemos as atividades no nosso próximo encontro ao vivo lá pelo Meet, tá? Vou encerrando por aqui e em breve nos encontraremos para mais uma aula, tá? Beijo, beijo, tchau e até a próxima.